Irmãos ou irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel. É só digitar e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de março de 2025, segunda-feira, segunda semana da Quaresma no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui, né? Estou com um lenço roxo para mostrar para vocês. E no rito nós temos a missa própria com o prefácio da Quaresma. E para a comemoração, né, é tipo uma memória facultativa, né? Para a comemoração, o presidente da celebração da palavra ou eucarística pode optar por São Patrício Bispo. Então, pode ser uma missa em homenagem a São Patrício Bispo, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre sua história. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Católica em Colatina. E faço esse trabalho aqui, transmitindo a liturgia da palavra oficial da Igreja, de uma forma antecipada, para ajudar, ser um auxiliador dos presidentes de celebrações eucarísticas da palavra e grupos de oração. Temos, inclusive, uma reflexão. Primeira leitura do dia 17 de março de 2025, segunda-feira, leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos do 4b ao 10º. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecados, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, os habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 78 na Bíblia Vulgata ou 79 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º, 9º, 11, 13, refrão. É o Salmo 102 na Vulgata ou 103 na de Jerusalém. E o versículo 10º. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados
a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho, vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Repitamos: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Agora vamos proclamar o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Mas antes temos a aclamação, dando umas boas-vindas à palavra de Deus, com João, capítulo 6, versículos 63c e 68c. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espíritos, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora, então, à reflexão. Está aqui no livro da Igreja Católica, Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Os homens e mulheres de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não tentavam esconder suas falhas de Deus. Não escondiam de Deus suas falhas. Como poderia um ser humano pecador esconder-se de Deus? É impossível. Deus vê tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. É verdade que os primeiros pecadores, Adão e Eva, tentaram evitar o olhar de Deus refugiando-se nos arbustos, conforme o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Um empreendimento absolutamente vão. Mesmo ofendido, Deus deve ter rido de sua ingenuidade. Desde então, porém, os patriarcas, os juízes, os reis e os profetas preferiram confessar seus pecados a disfarçá-los, não somente para evitar punição, realmente queriam ser reconciliados com Deus e experimentar a sua misericórdia. Assim faz Daniel na primeira leitura, falando em seu nome e em nome do povo: pecamos contra ti. Daniel, capítulo 8, versículo 9. No Evangelho, Jesus nos adverte que há mais uma condição, além de arrependimento e conversão, para alcançar a misericórdia divina. É o nosso exercício de misericórdia. Somos nós, afinal, que decidimos se Deus nos mostrará a sua misericórdia ou não. Assim como tratamos o nosso próximo, o nosso irmão, em seus pedidos de misericórdia, assim ele nos tratará. Lucas capítulo 6, versículo 38. O princípio é tão simples e claro para compreender, para ser posto em prática. Isso necessita de esforço, logicamente, de nossa parte e muita graça de Deus. Pois é, tratemos os outros como queremos que Deus nos trate. Então, temos que ter benevolência. Temos que ter também
misericórdia dos nossos irmãos. Olha, em Colatina tem a oficina de oração. Participe, hein? Olha aí. Eu já fiz 2 vezes a oficina de oração e vida. Em Colatina está sendo no edifício João Paulo II, às 18h30 e às 20h30, às quartas-feiras. Já começou, ok? Procure informações na catedral. Vamos aos santos do dia agora? 17 de março é dia de São Patrício, bispo apóstolo da Irlanda. De acordo com o site do Vaticano, São Patrício é um dos santos mais venerados do mundo e padroeiro da Irlanda. Ainda jovem, foi reduzido à escravidão, mas graças à oração teve uma autêntica conversão do coração, que o levou a ser um santo missionário. A igreja o celebra no dia 17 de março. Maewyn Succat, seu nome de batismo, nasceu na Bretanha Romana entre os anos 385 e 392, em uma família cristã. Com a idade de 16 anos, foi sequestrado por um grupo de piratas irlandeses e levado para o norte da Irlanda, onde foi vendido como escravo. Na sua confissão, assinada como Patricius, narra a experiência daqueles anos. O amor e o temor a Deus cresceram em mim, como também a fé. Em um dia, rezava uma centena de orações. À noite, quase o mesmo tanto. Rezava nos bosques e nas montanhas, até antes da aurora. Nem a neve, nem o gelo, nem a chuva me extraviavam. Após 6 anos de prisão, Patrício teve um sonho premonitório, que a sua liberdade era iminente. Obedecendo à visão que teve de noite enquanto dormia, escapou da vigilância e percorreu cerca de 200 quilômetros até chegar ao litoral. Ali conseguiu atrair a compaixão de alguns marinheiros que o levaram consigo e o reconduziram à Bretanha, onde pôde abraçar sua família. Temos aqui uma outra visão também da história. Poucos anos depois, Patrício teve outra visão. Não é uma outra visão da história, mas uma outra visão, algo extraordinário, que teve o santo. Teve uma outra visão que a descreveu sempre em suas confissões, nos seus escritos. Vi um homem que vinha em minha direção, como se estivesse vindo da Irlanda. Ele se chamava Vitorico e trazia consigo algumas cartas que me entregou. Uma delas lhe entregou uma das cartas para ele, nesse sonho que o nosso santo estava tendo, né? Dessa visão. Li a primeira linha, que dizia: invocação dos irlandeses. Enquanto eu lia, parecia ouvir as vozes dos que moravam na floresta de Vaucluto, o lugar de sua prisão perto do mar ocidental. Parecia que estavam me implorando, chamando-me, jovem servo de Deus, para que eu fosse até lá. Esta visão reanimou Patrício, e ele prosseguiu seus estudos de formação, vindo a ser ordenado sacerdote por Dom Germano, bispo de Alcher. No entanto, ainda não havia chegado a hora de realizar seu sonho de evangelizar a Irlanda. A sua candidatura ao ministério episcopal, em vista do seu envio à Irlanda, foi-lhe negada por causa de sua presumível falta de preparação, devido à irregularidade nos estudos. Este desgosto permaneceu por muito tempo em Patrício, que admitiu em suas confissões que não estudou como os outros, que se nutriam de igual medida do direito de aprender a Sagrada Escritura, por terem aperfeiçoado a língua desde a infância. Ele, ao invés, teve de aprender uma língua estrangeira, e alguns o acusam de ignorância e de falar de modo gago, mas, na verdade, dizem que os que falam de modo gago aprendem rapidamente
a falar de paz. Bispo da Irlanda. Vamos ver como ele conseguiu chegar lá, né? É a história do sucesso. Finalmente, em uma data desconhecida, entre os anos 431 e 432, Patrício foi consagrado bispo da Irlanda pelo Papa Celestino I. Assim chegou a Islã em 25 de março de 432. Islã ou Slane? O bispo que o havia precedido, Dom Paládio, tinha regressado desanimado à sua pátria após menos de 2 anos de missão. Logo, Patrício teve que enfrentar sérias dificuldades. O chefe de uma das tribos dos druidas procurou matá-lo. Por isso foi preso por 60 dias. Apesar das tribulações, Patrício continuou sua obra missionária por 40 anos, conseguindo converter milhares de irlandeses, implantando a vida monacal e fixando a sede episcopal em Armagh. Segundo a tradição, segundo o que a história religiosa conta, São Patrício usava explicar o mistério da Santíssima Trindade mostrando um trifólio, no qual 3 folhinhas são interligadas por uma única haste. O primeiro testemunho disso remonta ao ano 1726. Mas esta tradição poderia ter raízes bem mais antigas. As imagens de São Patrício o representam muitas vezes com uma cruz em uma mão e um trifólio na outra. Por isso, hoje, o trifólio é o símbolo da festa de São Patrício, que se celebra em 17 de março, dia da sua morte, ocorrida em 461 em Saul. Seus restos mortais foram transladados para a Catedral de Down, que desde então passou a ser chamada Downpatrick. São Patrício, rogai por nós. Olha que coisa interessante para explicar a Santíssima Trindade. Né? Um raminho apenas com 3 folhas, né? Como se fosse isso aqui, um ramo com 3 folhinhas, né? Grudadas nele. Interessante. Eu já tive outras explicações também. Santo do dia 17 de março, São João Sarkander, presbítero e mártir. Presbítero quer dizer padre, sacerdote. Sua etimologia é de ancião. Vem de ancião, um termo grego, que vem do passado, mas hoje em dia é sacerdote ou padre na Igreja Católica. E mártir, né? Então vamos saber da história. De acordo com o site do Vaticano, João Sarkander tentou salvar uma cidade dos massacres e saques, mas depois acabou na cadeia por ter ser suspeitado de estar do lado do invasor. Nossa, olha que problema, hein? Suspeitaram que ele estava do lado do invasor. Esta é a história de João Sarkander, jesuíta que viveu no século XVI. Na realidade, o martírio do santo ocorreu em 1620. Por ódio, aqueles que o mataram, né? Por ódio à fé cristã, por mãos de maioria protestante. No dia 20 de dezembro é o nascimento do santo, hein? No dia 20 de dezembro de 1576, João Sarkander nasceu em Skozov, na Silésia. Quando jovem, estudou no colégio jesuíta de Olomouc, na Universidade de Praga, e fez faculdade de teologia em Graz.
Ele queria se casar, mas antes do casamento sua noiva faleceu. Depois do período de luto, completou seus estudos de teologia e com 32 anos de idade foi ordenado sacerdote. Em 1616, foi nomeado pároco de Olesov. Naquele tempo, iniciou-se um período de fortes tensões por causa da revolta dos nobres da Boêmia, de maioria protestante, contra o Império da Áustria. Os jesuítas deixaram Holesov e logo, em 1619, João Sarkander fez uma peregrinação a Zestokova. Permaneceu na Polônia por 5 meses e depois voltou a Holesov, enquanto a Morávia era palco de devastações e saques pelas tropas polonesas. Holesov foi poupado porque fiéis em procissão eucarística, guiados pelo padre João Sarkander, foram ao encontro dos soldados poloneses. Este sacerdote da Morávia era acusado de espionagem em favor do rei polonês, que interveio com suas tropas para apoiar o imperador da Áustria. João passou por interrogatórios e por cruéis e prolongadas torturas. Após um mês de sofrimento, faleceu na prisão aos 46 anos de idade. Era o dia 17 de março de 1620. Outra data significativa é 21 de maio de 1995, dia da sua canonização. Em sua homilia, o Papa João Paulo II destacou que a figura de São João Sarkander se revestiu de uma luz excepcional, sobretudo no fim da vida, quando foi preso e recebeu do Senhor a graça do martírio. Em uma época de turbulência, ele representou um sinal da presença de Deus, da sua fidelidade em meio às contradições da história. Sua canonização concluiu, na ocasião, Papa Wojtyła, vai acima de tudo a honra de todos aqueles que, não apenas na Morávia e na Boêmia, mas em toda a Europa Oriental, optaram pela privação dos seus bens, a marginalização e morte, ao invés de se submeterem à opressão e à violência. São João Sarkander, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, vamos acatar, porque estamos em contato com o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Até o pai terreno dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine então o Criador de todo o universo, Deus onipotente, onisciente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem aceitar Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, livrando-se, inclusive, dos pecados graves, terá a vida eterna, com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus quando ressuscitou, um corpo em que não precisa de alimento, de água, não precisa de se submeter à física que existe hoje. É um corpo como dos anjos de Deus. Jesus, quando ressuscitou, atravessou a parede do cenáculo, para ir conversar com os seus apóstolos. Mudou a aparência diante dos discípulos e de Madalena, dos discípulos de Maús e de Madalena. Desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição para os discípulos de Emaús. Subiu ao céu na frente
dos discípulos, andou sobre águas. Teremos um corpo assim. Para isso, então, creia em Jesus como Deus, na Santíssima Trindade. Ele é a segunda pessoa, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. É como três folhinhas num ramo. Três pessoas numa única essência divina, uma única natureza divina. É algo que não devemos querer decifrar, pois somos criatura e estamos lidando com o Criador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.